queria aproveitar que, já que eu estou aqui na frente, né, para convidar os irmãos para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. Por que nós andamos, ou por que nós buscamos Jesus Cristo? Vocês já pararam para pensar nisso? Por qual motivo que os irmãos vêm aqui? Por qual motivo que nós viemos aqui? Senhor, nós rogamos pela presença do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, Tu és desejado aqui. Nós invocamos a Tua presença para que Tu venhas nos ensinar de acordo com a Tua palavra. Que nós possamos ter o perfeito entendimento de cada linha, de cada letra que nós vamos ver agora, Senhor. E que essa palavra, ela penetre no nosso coração, Senhor, nas nossas mentes, para que nós possamos vivê-la. Nós queremos viver a Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Eu queria convidar os irmãos para a gente falar, ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12. No estudo bíblico dessa semana, na quinta-feira, a gente viu esse mesmo texto segundo o testemunho de Mateus, do evangelista Mateus. Hoje a gente vai ver a versão de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem uma coisa interessante, que ele é ordenado, ele está em ordem. Lucas se preocupou em colocar os fatos na ordem histórica. O trabalho dele, ele não viveu isso. O Evangelho dele é resultado de uma pesquisa. Acho que eu já falei isso. Provavelmente encomendada por um oficial romano que financiou a pesquisa de Lucas. E aí Lucas vai, ele procura os apóstolos, os discípulos e todos que foram testemunhas oculares dos fatos e faz um compilado para mandar um relatório para esse oficial romano. Isso é história, não está na Bíblia, mas é o que os historiadores veem como a versão mais provável da existência do Evangelho de Lucas. Um pouquinho antes do capítulo 12, Jesus está ali numa discussão com os fariseus, e ele acusa eles de hipocrisia. Ele diz: olha, no dízimo vocês dão até 10% do pezinho de hortelã que vocês colhem, mas por dentro vocês são podridão. Vocês são como sepulturas sobre as quais os homens caminham sem saber. E é disso, desse cenário, vamos dizer assim, desse momento, Jesus diz assim para eles, o Senhor, porém, lhes disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Rapina é roubo. Roubo com violência. E perverso é perversão, é aquilo que não... é fazer o contrário daquilo que agrada a Deus, fazer o contrário daquilo que é bom. E aí no capítulo 12, e logo depois disso, diz assim, posto que milhares de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia também pode ser entendido como falsidade, algo que não é verdadeiro.
como que isso se encaixa na vida da gente? Será que aquilo que a gente está vivendo é verdadeiro? Será que o nosso amor pelo próximo, pelos irmãos e por Cristo é verdadeiro? Vocês já pararam para pensar nisso? O que eu busco todos os dias da minha vida? Atrás do que eu ando correndo todos os dias da minha vida? O dia amanhece, eu tomo café, vou para o trabalho, atrás de o que eu estou buscando? Já pararam para pensar nisso? Jesus diz assim, ó, lá no verso 22, ele fala: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto a essas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis às inquietações. Com o que a gente anda preocupado todos os dias? Geralmente é com os nossos problemas, não é verdade? Com o nosso sustento, com aquilo que a gente precisa, com o que eu preciso para amanhã, né? E as contas chegam, e os problemas vêm, e eu estou cheio de preocupações, e as coisas não dão certo, e eu estou preocupado com isso, e assim a vida passa. E passa rápido. A gente se sente muitas vezes, a gente sofre injustiças, e a gente quer vingança disso, ou a gente quer solução para a injustiça, e isso não vem, e a gente corre atrás dessas coisas. E no verso 30 o Senhor diz assim, ó: porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. O que a gente faz com toda a preocupação que a gente tem nesse mundo? Como é que a gente trata isso, né? Já pararam para pensar? A vida da gente é tomada por essas preocupações, por essas inquietações, e o tempo passa e a gente está desperdiçando a vida da gente. E é por isso que às vezes ela não vai para frente, não funciona. Eu já falei aqui outras vezes, mas a gente corre daquilo que Deus promete que nos acrescentará, corre atrás daquilo que Deus promete que vai ser acrescentado, e queremos que Deus acrescente aquilo que a gente é para buscar. O reino. No verso 31 ele diz assim, ó: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino? O que é o reino de Deus? Como que a gente busca isso? Muitas vezes a gente acha que isso é
sentir a presença do Espírito Santo, se emocionar, chorar, né? Ver curas, ver milagres. Mas a ideia de reino, quando Deus usa a ideia de reino, gente, é de que existe um rei. E um rei tem súditos. Um rei tem pessoas submissas a ele, que fazem aquilo que ele quer, ou a vontade dele. Então o que eu tenho que buscar? O que é buscar o reino de Deus? É fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Qual é? No mundo que a gente vive hoje, guarda essa pergunta no teu coração aí, a gente volta aqui. No mundo que a gente vive hoje, o que a gente mais vê? O que é? Como é que esse mundo funciona? Vocês já pararam para pensar? A gente olha para o mundo e, de um lado, a gente vê um regime de governo, ou um regime político, do outro a gente vê outro, né? E a gente pode separar isso em capitalismo e socialismo, né? Talvez comunismo, né? E a gente pensa, não, esse é bom, aquele é ruim. Mas eu digo uma coisa para vocês, na visão do Senhor, nenhum deles serve. Quando a gente olha para as bestas e para os monstros lá do Apocalipse, para as bestas e aquelas feras que se levantam, aquilo são sistemas. Sistemas de governo, sistemas econômicos, é aquilo que o homem criou e Satanás impulsionou. É como esse mundo funciona. Para Deus, para o Senhor, não serve. Por isso que ele trata aquilo como besta, como abominação, como a descrição de monstros, de dragões, é isso que tem lá no Apocalipse 13 e por aí afora. Pastor, só uma colocação. Eu vejo que esse mundo, tá, uma das coisas mais que me chama mais atenção, que ele está dominado pela mentira. A mentira. E é isso que nós vamos chegar. É isso que é bem observado, Fabrício. Sim. Né? Então, o que tem nesse mundo? Né? O Fabrício já cantou a pedra. Mentira. O que o Senhor fala sobre isso, né? Aqui começa, ó, e a gente tem que cuidar para isso, para a gente não fazer parte disso. Porque quando lá no Apocalipse fala na marca da besta, né? Alguns aqui já ouviram isso, a gente estava no estudo bíblico, mas eu quero deixar isso um pouco mais firme e usar outros textos. A gente recebe na testa e na mão uma certa marca, diz assim, e ninguém compra e ninguém vende sem essa marca. Está lá em Apocalipse 13. Né? E a gente tem medo disso, né? Que vamos ter um chip aqui, ou talvez aqui na mão, e agora eu sou um servo de Satanás, um adorador da besta. Gente, pode ter até alguma coisa física, mas isso está completamente ao modo de pensar e o modo de agir. A mão direita na Bíblia sempre foi associada à ação. E aqui é o modo de pensar. Então o que acontece? O sistema quer que a gente pense como o sistema. E quando tu olha para esse mundo de mentira que o Fabrício falou, o que tu mais vê? Qual que é a coisa a maior aberração que existe nesse sistema para Deus? É um negócio chamado corrupção. Se todo mundo... Vai chegar um tempo em que para que você possa comprar e vender, você vai ter que ser corrupto. Essa é a marca da besta, a corrupção, ou pelo menos uma grande parte dela. E aí, cristão, como é que tu vai viver? Vai aceitar essa marca? Vai entrar no esquema de corrupção? Tudo que tu for vender ou comprar, tu vai ter que pagar um algo, ou talvez até receber algo de alguém para permitir que você possa fazer aquilo. Como que a gente reage a isso? Ora, o Senhor Jesus ele já deu a resposta. Vocês estão preocupados com comer e beber?
Vocês estão preocupados com a sobrevivência de vocês nesses tempos difíceis que vêm? Eu digo uma coisa para vocês: buscai o reino, buscai obedecer a Deus, que o resto eu garanto. Aleluia. Se Jesus estivesse falando hoje, né, o restante, todo o resto será acrescentado, Jesus diria hoje para vocês: o resto deixa comigo, deixa que eu garanto. Aleluia. Então a gente corre atrás das coisas erradas. E no final dos tempos, hoje a gente está falando disso, porque no final dos tempos isso vai ficar cada vez pior e a gente precisa estar com isso muito fixo na mente. A gente precisa estar com isso no coração. A gente precisa aprender a viver desse jeito, na dependência de Jesus, na dependência do nosso Pai. Aí a coisa vai funcionar. O mundo vai estar em horrores, vai ter dificuldade por toda parte, mas aqueles que esperam no Senhor, nada vai faltar. Está na Bíblia. Se a gente não acreditar nisso, vamos acreditar no quê? Eu não posso pegar e dizer, essa parte da Bíblia não, eu não acredito, eu tenho que garantir a minha parte e cuidar do meu sustento. O Senhor não admite isso. E agora, o que fazer com essa corrupção, com essa mentira? O que vai acontecer? Jesus já tinha falado antes, no comecinho do capítulo 12, quando ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele está dizendo assim, ó, isso contamina, essa coisa pega. Cuidado para que você não se torne um hipócrita, um corrupto. A gente não pode entrar nesse esquema. Ele diz assim, ó, no verso 2 do capítulo 12, um pouquinho antes disso que a gente leu agora. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseres às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da tua casa será proclamado nos eirados. Vai ser gritado de cima das sacadas, se a gente falasse hoje. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Olha, gente, quando ele diz aqui que essas coisas vão ser proclamadas, eu creio que com a volta de Jesus, tá? Aquilo, tudo que a gente pensa, o que está no coração do homem, vai ser exposto, vai ser escancarado, vai ser aberto para todo mundo ver e ouvir. O que tem no teu coração? Será que no meu coração eu estou preocupado comigo mesmo? Ou eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus? E ainda tem uma pergunta para a gente responder. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu entro no reino de Deus? A Bíblia diz que a gente toma posse do reino de Deus à força, ou que o reino é tomado por esforço, ou com violência, em outras traduções. O que isso quer dizer? Que o nosso desejo de obedecer a Deus, a gente precisa se esforçar para obedecer. A gente precisa ir com toda a força, com toda a violência que a gente tem em direção a quê? A obediência. Em outras palavras, talvez o apóstolo Paulo diga muito bem isso quando ele diz assim: todos os dias eu esmurro a minha carne, todos os dias eu luto contra o velho homem. A minha carne, quando a coisa ficar difícil no final dos tempos, o que a minha carne vai tender a fazer? É entrar no esquema. Entrar no esquema de corrupção, porque senão ninguém sobrevive. Para sobreviver eu preciso fazer isso, mas o Senhor nos diz: façam a vontade de Deus, façam aquilo que é certo, e vocês vão ver se vocês não vão sobreviver. Se eu não darei para vocês o sustento, e até mais que isso, a gente vai ver um pouquinho para frente. Um outro verso interessante, que a gente não pode deixar de fora. Bom, não temam aqueles
que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Isso é o sistema. Isso é o ser humano. Ele pode matar teu corpo. E o que ele faz depois? O crente, quando morre, ele vai para junto de Jesus. E o Senhor diz assim: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Agora pense um pouco depois dessa frase. Quem tem poder de te lançar no inferno? O diabo? Não. Quem nos lança no inferno, quem é juiz, quem nos condena, é Deus. E Ele tem poder para fazer isso. E aí eu te pergunto, é melhor apostar em fazer a vontade de Deus, em viver no reino de Deus, ou correr o risco de ser lançado no inferno? A gente não tem noção do que é o inferno. A gente não tem ideia do que é isso. Estar completamente afastado de Deus, para toda a eternidade, sem chance de volta. Acabou. É isso que a Bíblia chama de morte eterna. Pense um pouco, irmão. É melhor seguir os desejos da carne? É melhor andar nesse mundo? Ou é melhor obedecer a Deus? Ele diz assim: sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Quer dizer, 5 passarinhos por 2 moedinhas, ou por algumas moedinhas. O asse, acho que era o centavo dos romanos, ou a menor unidade. Não, centavo é uma baixa. É a menor unidade de dinheiro. Seria R$1 hoje. Ou seja, por R$2 se comprava 5 passarinhos. É comida para pobre. 5 pardais. Alguns historiadores dizem que você pagava 4 e levava o 5º de brinde. Entretanto, nenhum deles está no esquecimento diante de Deus. Na versão de Mateus, nenhum deles cai do céu sem o consentimento de Deus. Um pardal. Tu não acha que tu vale mais do que um pardal? Por que tu tem medo que Deus não está te vendo? Que Deus não está cuidando? Que o amanhã vai ser incerto? Por quê? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Que palavra de consolo. O Senhor sabe até quantos cabelos tem aqui. Ele tem todos contados. Ele quer dizer que nem um fio de cabelo meu cai sem que o Senhor saiba. Que Deus é esse? Por que a gente tem medo de que Ele nos abandonará? Pensa um pouco, irmão. Não faz sentido a gente viver as coisas do mundo. Não tem lógica, porque esse amor e essa fidelidade aqui, ela é incomparável. Não tem nada igual a isso. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus.
e todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, não tem perdão. Por que ele está falando disso? A gente está falando de modo de viver. Gente, isso aqui é muito mais presente na nossa vida do que a gente pensa. A gente pensa, eu não blasfemo contra o Espírito Santo. Glória a Deus. Toda vez que um dito crente, alguém que se diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Jesus, toda vez que eu tomo uma atitude fora da vontade de Deus, ou contra aquilo que Jesus prega, eu estou dizendo que eu sou cristão, mas eu estou agindo como um não cristão. Lembra que a gente falou lá na frente, hipocrisia, falsidade? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, porque eu estou dizendo o Espírito Santo, quando eu digo eu sou cristão, eu digo o Espírito Santo habita em mim. E aí eu vou lá, suborno, roubo, engano, lucro mais do que deveria. Lucros exorbitantes. Olha para o mundo e vê se não é isso que as pessoas buscam. Tu olha para os governos, sobre o que Jesus está falando aqui, qual que era o problema dos fariseus? Tudo para mim, nada para vocês. Vocês ficam aí com o suficiente para sobreviver. Isso é abominação para Deus, gente. E é contra esse sistema que nós lutamos. E é isso que Jesus está dizendo aqui, vocês não podem se amoldar a isso. Confiem em mim, sejam fiéis, façam a vontade do Pai, e eu garanto. Se eu entrar nesse sistema, se eu me amoldar a isso, as coisas desse mundo, se eu me tornar um corrupto, ou alguém que lucra mais do que deveria, gente, quando alguém ganha mais do que deveria ganhar, alguém outro está perdendo. Então eu não posso pensar assim. E de fato, a gente vai dizer, isso não funciona nesse mundo. E não funciona mesmo. Só quando o Senhor vier no reino dele, e ele estabelecer o reino dele, as coisas vão mudar. Por isso que tem gente que vai odiar o Cristo. Vai odiar o milênio literal, o governo de Cristo, ele vai ser odiado por muitos, porque as pessoas querem para si. O texto vai falar mais ainda disso. A gente já vai terminar. Olha só. Lá pelo verso 15, Jesus diz assim, ó. Então, lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus fala isso para os discípulos, porque chega um camarada lá e ele diz: Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. O pai provavelmente tinha deixado a herança para um irmão, provavelmente o primogênito, era o que se fazia na época, e esse sujeito vem para Jesus e diz para ele dividir comigo a tua herança, a herança dele. Jesus diz: o que tenho eu com isso? E aí porque ele vê no coração daquele sujeito avareza. Avareza o que é? Isso que a gente estava falando. Tudo para mim, nada para vocês. Guardai-vos da avareza. Gente, avareza é marca da besta. E aí ele vem com aquela parábola, Jesus conta a parábola. Eis que o campo de um homem produziu em abundância. Vocês conhecem, lembram dessa? E aí ele diz: eu tenho tanto, que o meu celeiro não vai dar para guardar tudo o que eu preciso guardar. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os celeiros, vou construir celeiros maiores, vou encher eles, e aí eu vou sentar, e vou comer, e vou beber, e vou dizer: a minha vida agora está tranquila, vou me fartar. Avareza. O texto é bem conhecido. O que ele diz que acontece em seguida? Diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma,
Na outra tradução, esta noite você vai morrer. E agora? O que tu vai fazer com tudo isso? Com o lucro demasiado, com todo o engano, com toda a perversidade, com tudo que tu fez na tua vida, com tudo que tu ajuntou, serve para quê? Principalmente, se o julgamento de Deus para você ou para mim, numa condição dessa, for condenado, inferno. Pare para pensar, a gente precisa parar para pensar nisso. O que está em jogo é a nossa alma. O que está em jogo é a nossa eternidade. A gente não pode se moldar nesse sistema. Eu estou falando aqui muito de economia, de dinheiro, de lucro, né? Mas são as coisas do mundo. Não dá para a gente viver com um pé aqui e outro lá. Porque isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É um modo de blasfemar contra o Espírito Santo. Assim, é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para Deus. Olha isso. Seja rico para Deus, não para você mesmo. O que é ser rico para Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Não temais, ó pequenino rebanho. Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. O nosso Pai quer nos entregar o reino dele. Por que botar tudo a perder? Isso aqui é consolo, gente. Deus quer nos entregar o reino. O que a gente tem que fazer para receber isso? Viver a vontade dele. E logo nós vamos entender o que é isso. Para terminar. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. O próprio Senhor servirá a nós, se nós andarmos na vontade de Deus. Mas aquele servo que disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, e beber, e embriagar-se. O que isso quer dizer? Eu me amoldo no mundo, e para que eu tenha mais, não me importa se o Giovanni vai ter menos, se o Ivan vai perder dinheiro, se... não quero nem saber. Eu quero mais. Isso é espancar os servos da casa. Agora, quando esse Senhor chega, né, virá o Senhor daquele servo, em um dia em que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lançando-lhe a sorte com os infiéis, ou seja, vai ser jogado no inferno. Para não terminar assim triste, no verso 31 do capítulo 12, Jesus cita o Salmo 37. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas.
Aqui a gente vai entender um pouquinho da vontade de Deus. Salmo 37. A gente já viu no estudo bíblico, mas eu vou repetir aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva. Então tu olha para esse mundo corrupto, para toda essa injustiça, e Davi, já profetizando a volta de Jesus e o final dos tempos, ele diz: cara, não fica indignado, não fica revoltado, nem tenha inveja dessa gente que cresce na iniquidade, que cresce praticando a injustiça. Eles vão durar muito pouco tempo. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. A mentira é blasfêmia contra o Espírito Santo. A menor mentira, a Bíblia nos diz também que o diabo é o pai de toda mentira. Então a mentira, por menor que ela seja, é blasfêmia na boca de um crente. Porque se o Espírito Santo está aqui, eu não posso mentir. O meu amor não pode ser de mentira. A minha fé não pode ser de mentira. Tem que ser verdade. As coisas que eu falo têm que ser verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha a promessa. Para pensar nisso. Gente, andar no mundo, qual é a vantagem? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo em seus maus desígnios. Ficou enrolado aqui, né, a fala, mas não fica triste por causa daqueles que prosperam com a corrupção. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Olha a promessa que tem se tu fizer a vontade do Senhor. Agora, qual que é a vontade do Senhor? É muito simples. Ele já falou lá no começo. Buscar o reino. O que eu tenho que buscar? Eu quero que o Senhor reine sobre mim. Ele é Senhor da minha vida. Tudo o que eu faço é de acordo com a vontade dEle. É isso. E se a gente pensar bem, qual que é a vontade do Senhor? Naquele mesmo texto de Lucas, ele ainda vai dizer assim, ó: acumulai tesouros no céu. Amém. Que tipo de tesouro tu consegue acumular no céu? Ele diz que tem pessoas que são ricas para si mesmas, mas são pobres para Deus. Que tipo de riqueza Deus pode ver em mim? Eu digo, é o Espírito Santo. Essa é a única riqueza que está no céu. Ninguém tira de você. Ninguém pode arrancar ele de você. O ladrão não rouba. A traça não consome. E a ferrugem não corrói. Isso é Deus, presente de Deus. E a vontade de Deus, no fundo, no fim das contas, é que todos sejam salvos. Não é isso? Essa vontade é tão grande que Jesus se entregou naquela cruz por causa disso. E o que Ele espera que a gente faça? Por que Ele quer que a gente viva dessa forma?
para que a gente leve essa salvação a mais e mais e mais pessoas. Por quê? Porque o Senhor ama cada um. Ele não ama só o crente. Morreu na cruz pelo bandido, pelo marginal, eu falei no começo aqui, igreja é lugar de gente despedaçada. Porque é por essa gente que nós também já fomos, o que nós somos hoje, quem sabe, que o Senhor morreu. Essa é a vontade dele. Quando a gente vive a vontade de Deus e faz tudo correto e decide pagar o preço por isso e coloca toda a nossa esperança em Deus, como ele falou, como Jesus diz, olha, aqueles que esperam no Senhor, todo o resto vai ser acrescentado. E a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Trabalha para a salvação do teu irmão. Ama ele. Aquele que mais te incomoda, que mais te irrita, aquele que te fez mais mal, aquele que tu menos suporta, ora por ele. E aí tu vai estar tomando o reino à força, porque a tua carne não vai querer isso. Ela vai dizer, soca ele, pega o cara e arrebenta ele. Não é isso que a gente tem vontade de fazer? Quando tu vê uma injustiça nos tribunais, o que a gente tem vontade de fazer? Não, ora por essas pessoas. Ora. Se tem uma autoridade corrupta, um juiz corrupto, qual que é a obrigação do cristão? Ora por ele e tu vai estar fazendo a vontade de Deus. Já pensou tu chegar no céu e encontrar lá o cara mais corrupto que tu já conheceu? Alguém que foi causa de pobreza, fome e necessidade para muita gente? E tu encontrar esse sujeito lá no céu. E ele vai te dizer assim, cara, por causa da tua oração, eu estou aqui. Senão eu estaria no inferno. Pensa nisso. Essa é a nossa motivação. É por isso que a gente vive. É para isso que a gente vive. É para isso que a gente é chamado. Cada cristão é chamado para isso. Em nome de Jesus. Que essa palavra, que a gente consiga, pelo poder e pela força do Espírito Santo, que a gente consiga viver isso aqui. Viver. Aleluia. E o restante, o Senhor acrescentará. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.